Mas eu ainda não falei quem é o Will. Fala aí. Eu ia apertar, mas você tá me dibrando aqui, mano. Já tá dando uma volta aí. Então, eu falei como eu cheguei aqui, candidato a deputado federal. Mas por que hoje eu estou defendendo a pauta LGBT é um tema interessante. Também as pautas que eu trago comigo. Porque elas estão muito relacionadas com o que eu passei durante toda a minha vida. E voltando lá para a época do meu colégio, por exemplo, eu lembro que eu era uma pessoa muito quieta, porque eu já sabia da minha sexualidade, né? Mas eu me reprimia muito, eu tinha medo de sofrer bullying, e eu acabava sofrendo bullying, mas para me defender, o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca, e eu ficava com meus amigos lá na biblioteca, ficava mais nos joguinhos online, então eu sempre me escondi. Com medo de sofrer bullying. Eu ouvia, eu sempre escutei alguns burburinhos, mas a minha defesa era essa, era me esconder. Então eu procurei o meu grupo e ficava escondido. Eu me lembro que eu usava capuz até na época. Eu tinha muito medo, assim, nessa fase. Foi uma fase muito complicada, porque eu não tinha relacionamentos, né? Porque todas as pessoas, os meus coleguinhas ficavam com o menininho, e eu me reprimia porque não era natural. Mesmo eu sendo de uma geração mais nova, ainda nunca foi natural ali no meu meio. Então eu me reprimi por muito tempo. E eu demorei bastante tempo para assumir isso. Só com 23 anos que eu permiti ficar com outro cara, né? Sim, na faculdade. Na faculdade. Então, eu até não sei até que ponto essa demora de eu me assumir não tem impactado na minha vida profissional, porque eu demorei também muito tempo para entrar para a política. E eu sempre tive medo do que as pessoas iriam pensar, assim como a minha sexualidade, de assumir que eu queria entrar para a política. Se você tivesse assumido mais cedo, provavelmente você teria tido essas decisões antes. Então, aí vai ser uma coisa que eu só vou saber te responder com muita análise que eu nunca fiz ainda, mas é uma coisa que eu sempre penso, assim, o fato de eu ter me reprimido a minha sexualidade por tanto tempo, o quanto isso não me impactou na minha vida, e eu acho que sim, na tomada de diversas decisões, e pra política não foi diferente, porque eu sempre quis entrar pra política, mas eu demorei pra dar esse passo, sempre pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar? O William é advogado, ele tá com a vida toda estabilizada, por que ele é louco? Por que ele vai entrar pra política, pra esse meio aí? Eu tinha esse pensamento, mas foi aquilo. Também muito porque eu não sabia por onde começar, porque os espaços políticos, eles não querem acolher novas lideranças, né? Então, se você quer entrar pra política e não tem parente na política, você não sabe o que você vai fazer. O que eu vou fazer? Se você for chegar num partido, chegar lá, oi, eu quero entrar... A secretária que vai estar lá vai falar, tudo bem, preencha essa ficha. E deu, acabou. Não, os partidos hoje, eles não... Hoje, há muito tempo, isso é uma coisa que a gente precisa modificar, é uma coisa até que, por eu ser um aluno de uma escola de formação de novos políticos, eu gostaria muito de aplicar isso no meu partido, de fomentar essas novas lideranças. Isso é necessário, porque você pode ter um sonho dentro da política. A política pode ser uma profissão desde que você queira beneficiar a sociedade, o bem comum. Porque hoje em dia, quem está no colégio, pensa lá, o que eu quero ser? Médico, advogado? Gente, você pode ser um político e beneficiar a sua sociedade. Então, assim, uma das coisas que eu venho percebendo é que, por exemplo, para você ser um político e viver como político, você quase que necessariamente, mas não tão simples assim, é mais cômodo quando você tem uma reeleição, né? E eu tenho conversado com algumas pessoas, elas veem a reeleição como uma coisa ruim, onde a pessoa que entra lá sem a intenção de realmente trabalhar, ela fica ali um tempão só meio que cozinhando para não, por exemplo, não pôr pautas polêmicas para serem trabalhadas, porque ele não quer constranger, não quer criar atrito com ninguém, não quer ser espinhoso em momento nenhum, e acaba trabalhando em sentido cômodo, né, para passar só coisas bem simples. E aí, olha aqui onde a gente para. Para você ter uma reeleição e viver como político, você teria que estar lá continuamente. Se você faz isso, tende a levar nesse caminho que já está sendo praticado, de que
vamos fazer só coisa simples pra gente não ter inimizade com ninguém ali. E aí, como que a gente muda o cenário? Ou você não tem um político de carreira para que ele não... Mas o político ele não precisa necessariamente ficar ocupando só uma cadeira no Congresso ou na Lesp. Ser político, você pode ir migrando conforme os seus projetos forem acabando. Então, por exemplo, William, eu tenho hoje o sonho de trabalhar para criar legislação de abrangência nacional para toda a população LGBT. Se eu conseguir fazer isso no período que eu estiver ali, e claro, inclinado em todas as outras pautas que eu tenho, sempre pela defesa do meio ambiente, fomentando a juventude, a diversidade, sempre em prol da responsabilidade fiscal, né? E trabalhando numa pauta específica, porque a gente também não consegue trabalhar tudo, a gente... Não dá assim. Não, vou prometer isso. Não, você tem que ter um foco. Eu quero trabalhar por isso. Depois que essa missão acabou, se tiver uma outra missão nobre para o país que leve esse político para frente, beleza, eu vou à reeleição. Agora, reeleição por reeleição, realmente não. Então acabou aqui, consegui trazer uma positivação para os direitos da população LGBT, agora eu quero trabalhar mais focado para fomentar a juventude, ou empreendedorismo e empregabilidade para o jovem. Isso vai ser mais interessante nesse convite aqui que surgiu para integrar a secretaria do governo tal. Beleza, você pode ter uma vocação política, mas não ficar sempre pleiteando reeleição e ficar ali parado só para manter aquele cargo e aquele dinheiro. Você pode ser um player político, mas que você beneficie a sociedade e o bem comum. E não dessa maneira que você colocou e que muita gente faz e é completamente ruim para o país e completamente... Isso aí você trouxe do Renova BR? Eu já vi uma galera do Renova BR pensar dessa forma, assim. Então, eu acho que assim, muitas pessoas que estão tanto no Renova BR quanto em movimentos de renovação pensam assim, porque essas pessoas são a esperança de um país melhor. Quando a gente pensa em algum projeto para modificar a nossa sociedade, a gente está trabalhando a política do jeito que ela deve ser trabalhada. E só que é aquilo, a gente está competindo contra um sistema que não quer a gente lá. Como é que você percebe que o sistema não te quer lá? A gente percebe. Agora que você tá tentando estar lá. Tá entrando, né? Agora você quer estar lá. Como a gente percebe que o sistema não quer a gente lá? Olha, é devido à distribuição, por exemplo, de fundo partidário, né? Porque isso aí a gente vê que os maiores valores do fundo vão para aqueles parlamentares que já estão eleitos. Ou seja, ele não visa a renovação. Quando você direciona a maior parte dos recursos pro parlamentar que já está lá, você está dizendo ali, não, eu quero que ele se reeleja e não abrir espaço para os outros. Esse eu acho que nem precisaria de ter. Porque ele já tinha que ter feito um trabalho que por si só já mostrasse o que ele já fez. Então, assim, esse que já tá lá não tinha que ter verba, não. Daí a questão, você é contra ou a favor do fundo? Eu sou a favor do fundo, mas que ele esteja distribuído de uma forma, uma mudança aí na distribuição da forma desse dinheiro, para que todos tenham acesso de uma forma igual, para poderem trabalhar suas campanhas e o povo, a população, ver quem é o melhor player. Porque o que acontece, os políticos que recebem mais horário eleitoral, por exemplo, que atinge o estado todo, mais verba, o nome deles vai chegar lá no eleitor muito mais fácil. E isso aí eu faço uma análise. Vocês sabiam que hoje a gente não tem, por exemplo, nenhum deputado federal LGBT por São Paulo no Congresso Nacional? Nenhum. E no Brasil tem quantos, você sabe? Menos de 1%. Contando o Brasil todo, por estados, assim. Tem o professor Israel, do meu partido, tem o Marcelo Calero, temos o senador Contarato, temos Vivi Reis, menos de 1%. Temos pouquíssimos.